Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um A Melhor Parte Podcast. E hoje nós estamos aqui com convidadas muito especiais. Vai ser um papo assim que vai acrescentar muito na sua vida. Estamos aqui com a Tânia, com a Cristina, e elas vieram direto do Brasil, lá do sul do Brasil. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao Melhor Parte Podcast, com temas, gente, que vocês vão amar. Então, vai ser assim, ó, imperdível. Fica aí até o final. Não esquece de deixar o seu like, seguir e acompanhar aqui todos os vídeos que a gente tem postado. Tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas. Direto do Brasil para a Inglaterra, né? Nessa Eurotrip que vocês estão fazendo. E eu queria saber um pouquinho, primeiro, antes da gente entrar nos temas, como que tem sido vocês conhecerem essa terra do rei agora, né? Mas que é uma terra inglesa, e como que tem sido um pouquinho dessa viagem, e depois a gente fala também um pouquinho desse nosso encontro, né, para o pessoal saber como que começou essa nosso encontro aqui na Inglaterra, direto do Brasil. Bem, eu, Tânia Martini, estou uma experiência surreal, na verdade, né? Uhum. Muito conhecimento, uma outra cultura, e tudo aqui é diferente. Mas quando a gente tem uma visão do extraordinário, como você falou, como a gente se conheceu, né, Jaque? Eu acredito que tudo é um propósito de Deus. Eu acredito que o propósito está nele. Uhum. E se a gente receber um convite de colocar os pés aqui na terra de rei, com certeza é porque tem um chamado. Uhum. Tem um chamado. Eu acredito que... Eu sempre acreditei, ao longo da minha vida, que nós somos convidados. Uhum. Né? Todos são convidados, mas poucos vão verdadeiramente viver o processo, o desafio para entender tudo isso, na verdade, né? Aceitar, eu diria, porque entender, eu acho que cada dia nós vamos entender um pouco desse legado. Sim. É muito bom poder compartilhar assuntos tão importantes, né, que a gente vai falar nessa conversa. E eu queria falar um pouquinho qual que é, assim, o tema que você mais está falando nesse tempo atual, né, que você tem falado para quem e sobre o quê, Tânia? Eu acredito que eu falo para as pessoas, para quem realmente quer viver um grande processo de transformação. E sobre o que eu falo, sobre verdade, humildade e ter coragem para se reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Que nada é sobre o outro, tudo é sobre comigo. Você com você mesmo. Eu escrevo isso no meu livro das Duas Faces da Vida. Então, é um convite a uma transformação rápida, porque eu acredito que nós não temos mais muito tempo, entende? E tem uma frase uma pergunta, aliás, será que ainda dá tempo? É uma pergunta que todos os dias eu tenho feito para a minha vida. E esse é o convite para quem está nos ouvindo. Será que ainda dá tempo de realmente você tirar suas máscaras e entrar nas suas verdades? Muito legal. E você, Cris, posso chamar assim, Cris? Claro. Seja bem-vinda, Cris. Eu queria que você também se apresentasse para o pessoal que está nos vendo em casa, né? Que vai nos assistir no YouTube. Se apresenta, fala também um pouquinho da sua profissão, do que você vai trazer para nós hoje. Sim. Primeiramente, gostaria de te agradecer teu acolhimento, né? Aqui na Inglaterra, aqui na sua cidade, na sua casa, o carinho. É muito importante para nós estarmos aqui também fazendo essa troca. Então, me chamo Cristina Zenker, né? Sou uma mulher que busco ter uma estabilidade entre o que eu penso, o que eu faço e o meu comportamento, né? E o que eu falo também. Eu busco essa congruência porque eu acredito que saúde mental está extremamente atrelado a isso, a essa harmonia. Né? Então, você fala muito sobre saúde mental, é isso? Saúde mental, a importância, porque tem muitos costumes, hábitos que nós deveríamos ter diariamente, que são acessíveis, fáceis, e talvez por até muitas vezes serem óbvios, as pessoas acabam não fazendo. E com isso elas vão deixando a sua saúde mental de lado, até chegar ao ponto de apresentar sintomas, muitas vezes desenvolver transtorno.
porque todos os cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde estão ao nosso alcance. Né? Ao nosso alcance. Nós precisamos dedicar tempo, atenção, realmente se preocupar e dar a devida importância, validar isso. Sim, muito legal. Bom, vamos lá. Então, eu vou dividir assim um pouco de perguntas, tá? Mas fiquem à vontade também para interromper, para acrescentar algo que vocês lembrarem. Fiquem à vontade. Vou começar com a Tânia, então. Tânia, esse tema, né, de que existe alguma máscara em nós, como que você surgiu, assim? Qual é a história dessa construção dessa Tânia para chegar hoje aqui com esse tema para nós? Como que foi lá o começo? O que você viveu? Se você puder compartilhar um pouquinho para nós. Tudo foi sobre a minha história, sobre as minhas dores, né? Que eu sempre digo que as minhas dores me trouxeram até aqui. E eu atuei 33 anos trabalhando com mulheres. Eu tenho uma estética em Novo Hamburgo, ainda atuo eventualmente, e ouvindo as histórias delas, que realmente me chegou a vir e realmente tratar. E a minha história de vida, porque a minha história de vida é muito impactante. Eu nasci numa família muito pobre, à beira de um rio. Só fome nós não passávamos, tá? Porque meu pai era muito provedor, ele caçava, pescava, para nos sustentar, na verdade, para não nos faltar comida. Tá? E com 18 anos eu saí de casa. Mas o meu avô me disse, você vai sair daqui, você vai se dar muito bem na vida. Ele me deu um insight quando eu tinha 7 anos de idade. Olha e só. Eu saí de casa, fui trabalhar de babá, de empregada doméstica, passei cola em fábrica de calçados, trabalhei em todas as áreas, tá? Fui tecelando uma malharia, enfim, tudo. Mas dentro da menina Tânia, que veio da roça, tinha algo. Estuda. Eu não perdia nenhum curso, nenhuma palestra, nenhum treinamento. Se dissesse assim, hoje de noite vai ter um treinamento. E isso começou em 1987. Onde eu fiz o meu primeiro curso de modificação do comportamento humano e autorrealização. E eu nem lembrava disso. Há poucos dias eu achei esse certificado. Olha só. Então, foi realmente sobre mim, sobre a minha dor, sobre a minha disfunção, sobre a minha falta de equilíbrio, sobre a minha falta de inteligência emocional, mas ali que eu trago a verdade, humildade e coragem. E eu tive que ser muito humilde, e eu tive que ser muito corajosa. Sim. Porque precisa ter coragem para olhar sobre você, entende? Então, atuando com mulheres, voltando, ouvindo as disfunções familiares, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E então eu comecei a estudar. Primeiro a mim mesmo. Mas, como diz a minha colega, apresentadora, enfim, minha amiga maravilhosa, Cristina, nós temos um papel. E quando eu comecei a olhar de como é maravilhoso se curar e parar de contar historinhas, que são as mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo. Tipo assim, certas justificativas que a Sim. gente dá, Sempre. desculpas. Não, mas eu já sei. Não, mas eu tô fazendo. Não, eu já olhei para isso. Verdadeiramente você olhou para isso? Ou você está dando justificativa, que são as historinhas, que são as... Para não chamar de mentirinhas, nós chamamos de historinhas. Sim. Porque não tem nada mais transformador do que olhar para a vida com verdade, mas principalmente para a nossa vida. Porque daí entra o julgamento, né? Que é como a vocação de Levi, né? Quando Jesus se aproxima da casa deles, né? Os fariseus não lembro agora, disseram para Jesus, não vá à casa dela porque ela é pecadora. E o que Jesus falou para ela? O que ele falou? Ele disse, não são os sãos que precisam ser curados. Não são. São as pessoas que estão adoecidas. E eu acredito muito nisso, entende? Então, se nós tivemos nossa dor e nós enxergamos uma pessoa com dor, nós podemos ir até lá. E Jesus disse, os médicos não curam as pessoas curadas. E ele foi à casa dela. Sim. E esse é o convite. Daí entra o julgamento. Nós temos uma mania incrível. Eu, por anos, julgava as pessoas. Hoje eu olho para as pessoas e eu tenho... Eu acredito que eu nasci com um dom, tá?
que eu percebo quando a pessoa está na inverdade, quando a pessoa está buscando um caminho incorreto. Porque só tem um caminho que te leva ao bem maior, que é o caminho reto. Não te desvie do caminho. Não te desvies do caminho. A tua vida é o que tu escolheu. E se você ainda está passando por muitos desafios todos nós passamos, Sim, né, Jaque? A Cris passa, eu passo, você passa. Mas quando tu tá sempre no perrengue, sabe? Sempre correndo atrás, olha para tua vida, olha o que você está semeando. Quais são as sementes que você tem jogado? E eu comecei a me perguntar, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Porque eu passei muito na minha vida. Eu pensei, não, Tânia, tu não está alinhada, o que tu tem feito? Durante 25 anos da minha vida, eu fiz autoexame de consciência, todos os dias. Por que eu falei isso hoje para a Cristina? Por que eu falei isso hoje para a Jaque? Dessa maneira. E ainda hoje eu faço. Só que hoje eu não preciso mais tomar tanta consciência, porque eventualmente alguma coisa que a gente fale, porque nós somos humanos. Sim, sim. Somos falhos. E ali foi o convite. Ali foi o toque. Vá e ajude. Auxilie, na verdade não é ajudar. E como que você, já assim, lembrando de algumas coisas que eu passei já na minha vida, até você comentou, nossa, achei, a gente tem muita coisa em comum, né? E você falando agora que você recebeu um dom de Deus, que é o de perceber se a pessoa fala a verdade ou não fala. E eu sinto muito isso também, eu acho que eu tenho isso também. E o William, meu esposo, também. Até também por ter estudado um pouco da parte psicológica, acho que também psicólogos também conseguem perceber isso, quando a pessoa não tá falando a verdade, ou tá, igual você falou, inventando uma historinha pra justificar. Só que aí você quer ajudar a pessoa e a pessoa ela não se abre pra ajudar. Então, assim, às vezes você até pergunta como é que você tá, vamos fazer alguma coisa juntos. Como que a gente faz pra conseguir ajudar as pessoas, para que elas percebam que elas precisam de ajuda? Você tem alguma dica, assim? Nessa tua experiência, nessa tua caminhada, que você percebeu? Eu atuo muito com forte impacto emocional. Tá? Eu não vou muito para rodeios, entende? Eu faço convites. Eu atuo com isso, tá? Mas você chega direto, assim? Eu olho e digo, até quando? Ai, meu Deus, eu não tenho essa Até coragem. E a frase... Eu vou tentando chegar, e muitas vezes você recebe aquele, não, tá tudo bem, tipo assim, não quero tua ajuda, sabe? Mas isso aí é importante, tem que ter muita coragem pra fazer isso, Tânia. Eu faço e eu impacto muito, eu sei que é para quem recebe, para quem escuta. Mas olha só, por muitos anos falavam que eu queria mudar as pessoas. Eu quero trazer isso, tá? Eu não quero mudar ninguém. Mas eu sinto que não há mais muito tempo. Então é um convite. Um convite. E tá tudo certo, é uma escolha. Já que eu te convido a... Você tem algo para se transformar? Você quer transformar algo? Eu quero. Ok, você me disse eu quero, agora a gente senta e conversa. Mas Meu Deus. quem não quer, quem fica sempre na retaguarda, entende? Porque assim, ó, são os gatilhos, né? Tudo que eu escutei ao longo da minha vida que me machucou estava dentro de mim que não estava curado. E ainda hoje existe. Só que daí tem duas coisas. Algo na minha vida que não está curado, ou algo que está transparente que eu vejo do meu lado e que me incomoda. Porque nós temos 7 emoções básicas diariamente conosco. Diariamente. E o controle em excesso dessas 7 emoções básicas não é positivo. Não é positivo. Vou falar agora no tema. Tudo certo. Não está tudo certo. Entende? A pessoa não age de boa fé contigo e tu vai dizer que está tudo certo. Não. Você precisa se posicionar. Porque daí não é sobre a outra pessoa, é sobre o que você permite que a outra pessoa faça com você. Qual é a permissão que você tem dado? Sim. Porque a pessoa só faz contigo aquilo que você permite. Porque daí entra a crença da capacidade, do não merecimento, ou merecimento, enfim. É um assunto, assim... Muito longo, muito longo. Mas eu trabalho com forte impacto emocional. Então, quem está nos escutando e quer realmente, assim, ó, decidiu, eu não aguento mais a vida que eu tenho vivido. Daí entra a Tânia Martini atuando. Entendi. Até a questão de olhar para si, né? Quando a gente pergunta, Jaque, quem é você? A mulher, ela tende a olhar para o papel que ela exerce.
Sim. Que ela entra num papel com muita facilidade, entra naquela rotina do dia a dia com muita facilidade. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou irmã, né? Eu sou esposa, eu sou psicóloga, né? Eu sou enfermeira. Mas quem é você fora do seu papel? Né? E quando as pessoas sentam para fazer atendimento, né? A maior dificuldade que, falando por mim, psicóloga, Cristina, encontro, é trazer essa pessoa para falar de si. Porque o primeiro desabafo, geralmente, não está relacionado ao seu eu. É o marido, é o irmão, alguma questão de família, né? E quando tu faz esse convite, né? Que a psicoterapia, que é o meu trabalho, além das falas, né, das palestras, ela traz para te fazer o teu autoconhecimento, né, para tu te conhecer, para tu realmente poder responder essa pergunta com mais leveza, né, sem se sentir tão embargada. E quando tu faz esse convite, entra as defesas. Ela racionaliza, ela nega, ela justifica, né, ela projeta, né? E trazer essa consciência, muitas vezes, a pessoa abandona. Quando ela percebe que, não, realmente é eu preciso falar de mim, né? Porque eu acredito muito, já que, assim, lá no Sul a gente fala assim que eu sou a filha caçula. Eu sou lá, a gente fala raspa do tacho. Sim. Minha mãe não me planejou, quando viu, estava grávida. No Paraná a gente fala também. A raspa do tacho, né? Então, ela estava grávida, naquela época não sabia se era menina, se era menino, né? Não tinha isso, né? E um dia ela sonhou que ela ia ter uma filha que ia se chamar Cristina, né? Tanto que o meu nome veio daí, né? Eu acredito que eu nasci na família que eu deveria nascer, né? Na família que Deus me deu, que eu deveria estar ali. Eu acredito que era para mim ver todos aqueles padrões, e isso foi uma coisa que me motivou também a estudar psicologia, né? A gente perceber que tem algo errado, e às vezes a gente percebe, por exemplo, uma relação abusiva, tu percebe que a pessoa está sofrendo. Sim. E ela se mantém ali. É verdade. Né? Tu percebe. E tu começa a te questionar assim, poxa, mas é isso mesmo? É assim mesmo que é a vida? É isso mesmo? Isso é normal? Né? Isso é normal. Então, e no trabalho também, né? À medida que eu fui crescendo, que eu trabalhei desde jovem. Então, assim, percebendo padrões que, tipo, mas como assim? É isso? Eu não quero isso para mim. Não foi para isso que eu vim para esse mundo, né? Então, tu olhar para isso, tu quebrar padrões que muitas vezes a tua avó foi assim, a tua mãe foi assim, a tua irmã é assim, a prima é assim, a amiga é assim. E tu quebrar aquele padrão é muito desafiador. Sim. Sabe? E para isso, realmente, para isso você tem que aprender a falar de si, né? Falar de ti. Quem é a Jaque? Fora dos Tem uma papéis. frase que você fala que tem tudo a ver com isso. Diga agora para nós aqui, que você vai gravar aí de casa. Qual que é? Qual que é, será? Começa por mim, como que é? Eu mudei, Essa tudo aí. mudou. Esse é meu Exatamente. bordão. Esse é seu Eu bordão, mudei, né? tudo Eu mudou, mudei, tudo mudou. Achei bem legal. Eu acredito que é Porque o processo mais resume desafiador. tudo que você acabou de dizer ali, que é a gente olhar para nós mesmos, né? As pessoas às vezes passam um casamento inteiro tentando mudar o marido, né? Agora, o que você pode fazer de verdade é com seus filhos. Quem tem filhos, eu acho que tu tem oportunidade de gerar um outro modelo de relacionamento, tu tem oportunidade de construir amar, neles, de né? construir, Uma ideia diferente. de amar da forma como você gostaria de ser amada, né? Cris, o que é um momento assim da sua história que você considerou assim um divisor de águas para você ir estudar psicologia? O que você percebeu assim que você precisava ter esse conhecimento e que você gostaria de ajudar outras pessoas com isso? Então, acho que essa pergunta, a resposta está um pouco no que eu falei antes. Assim. Eu sempre fui, isso é meu, de observar. Isso é do meu perfil. Eu observo, eu organizo meus pensamentos, né? Tenho um perfil mais estável. Então, eu sempre fui muito inquieta com as desordens emocionais, entende? Com os amigos, relacionamentos que não agregam, hábitos que não agregam, né? E isso me motivou, realmente, isso me motivou. Sim.
Legal. E nessa caminhada, muitas pessoas, né, elas falam sobre resiliência. Muitos profissionais, parece que tá até na moda agora, né? Vamos falar sobre resiliência. E muitas vezes a gente nem sabe o significado real dessa palavra. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre o que é ter resiliência, né? O que a vida te ensinou, né? O que a tua profissão te ensinou sobre isso, para que você possa ajudar um pouco as pessoas. Resiliência é uma força, né, que você nasce com ela e você vai trabalhando ela. Você vai fortalecendo ela. É um recurso que você já tem. Só que você acaba tendo hábitos que você deixa ela esquecida, né? Que você, enfim, como se tu não tivesse nascido com, ou você busca recursos que fortalecem ela, né? Todos nós temos. E eu acredito que tudo que ocorre na tua vida, todos os desafios que são colocados na tua vida, você tem recursos para lidar com ele. Só que grande parte das pessoas olham e ficam na queixa. Por que comigo? Por que assim? Por que dessa forma? Por que eu perdi isso? Por que eu nasci aqui? Porque o governo, porque né? o governo... Muitas pessoas estão colocando desculpa. Não. É sobre você se conhecer e você reconhecer os recursos que Deus te deu. Você tem recursos para lidar com todos os desafios da sua vida, né? E você trabalhar eles. Agora, não é dentro da sua casa, em 4 paredes, sem ler um livro, sem escutar, sem fazer um curso, sem escutar um podcast de desenvolvimento, né? Sem buscar com pessoas, sem falar com pessoas que já passaram por histórias parecidas, sem se fortalecer, que você vai conseguir isso. Não é. Não é assistindo novela, não é assistindo, sei lá, enfim, programa de fofoca, né? Nada contra, mas, né? Não é deitada na cama, dormindo, sei lá, 15 horas por dia, que você vai conseguir isso. Não. Precisa buscar. Você precisa movimento, você precisa buscar, você precisa se honrar, você precisa honrar a vida que você tem. Você precisa honrar a vida que você tem. E eu sempre falo, assim, no começo das minhas falas, que eu acredito que nós estamos aqui nessa terra para evoluir como ser humano. Eu acredito isso. Na questão da sua espiritualidade. Sim. Né? Eu acho que se a gente veio aqui para repetidores, não. Nós não honramos a nossa estada aqui. Né? Acho que a vida é muito mais que isso. Sim. E, Tânia, você fala que... Posso concluir? Sim, por favor. Vencer exige ser diferente. E veja bem, nós somos semelhanças de Deus, semelhanças de Jesus. Sim. Mas nós somos únicos. Ele verdade? foi tão incrível, ele foi tão extraordinário, que ele nos fez únicos. Então, nunca vou ser igual a Jaque, nós vamos ter semelhanças. Sim. Nunca vou ser igual a Cristina, nós vamos ter semelhanças. E eu acredito que nós sempre vamos estar com pessoas, momento e hora certa, entende? Em qual mesa você tem sentado? Como a Cris trouxe muito bem há pouco, com quem você tem sentado? O que você tem conversado? Sim. Você fala dos outros? Qual é a tua abordagem, entende? Então, exige ser diferente. E esse é o convite. Sim. O que você tem verdadeiramente feito? Porque nós só mudamos por 4 questões. Pela dor, pelo constrangimento, pela perda, ou quando eu trago consciência sobre mim mesmo. Aonde que está a lacuna? Aonde que está a dor? Aonde eu paralisei? Sim. Que bengalas eu tenho carregado? Muito legal, gente. Ai, tô amando o papo. Eu também. Eu trabalhei 16 anos no setor público, né? Lá no Brasil é o SUS. E, enfim, é muito comum as pessoas, quando desenvolvem uma depressão, né, um transtorno de humor, ou, enfim, frequentarem somente o médico, né, e receberem uma medicação. Né? Inclusive, se queixarem pelaquela medicação não fazer o efeito desejado. O efeito imaginado, idealizado. Porque a medicação ela é uma ponte. Né? Ela é uma ponte. Então, para ti ter uma qualidade de vida, a medicação ela não basta, né? Ela é, dependendo do estágio que você está, essencial, é necessária, você precisa fazer avaliação, né? Mas ela não basta. Você precisa rever seus hábitos,
Você precisa rever os seus costumes, enfim, as pessoas que você fala, como nós estávamos falando antes. Sim. Você precisa movimento e responsabilidade com o que você está passando. Você precisa disso, né? Claro que tem exceções, mas mesmo as exceções, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um filho autista. Ok, é algo do neurodesenvolvimento. Seu filho nasceu com isso. Mas o ambiente onde ele vai crescer vai determinar se os sintomas deles vai se agravar, né? Ou não. Ah, sim. Né? Por exemplo, é muito comum as pessoas procurarem atendimento psicológico para as crianças por ansiedade. Pensa comigo. Eu tenho 8 anos de idade. Por que será que eu tô tão ansiosa? Eu tenho 8 anos. Eu estou interpretando o mundo de acordo com os olhos dos meus pais. É dessa forma que eu estou interpretando o mundo. Ou seja, aquele ambiente que a família criou, né? Aquele ambiente. Então, se o teu filho com 8 anos está com ansiedade, tá, e ele não tem transtorno de desenvolvimento, você precisa olhar para o seu ambiente. Você precisa olhar. Por que será que ele está se sentindo assim? Né? Por que será que ele está tendo compensações, como bem típico da ansiedade? Está comendo demais, tá, né? Sim. Por que será? Então, essas questões, a medicação não te traz. E você precisa ter responsabilidade com isso. Uma coisa, assim, que eu percebo, até você comentou disso, né? Eu tenho 2 filhos e estou, inclusive, fazendo um curso, né? Que é pela Universidade da Família, que é sobre adolescentes, né? Alcançando o coração do seu adolescente. Uau. E nós já fizemos o Educando Filhos à Maneira de Deus também, que entra muito nessa parte psicológica, juntamente com a Bíblia, né? Com a palavra, que é o que nós acreditamos. E nos dois cursos, mostra como a gente, às vezes, coloca, tipo, uma responsabilidade sobre as crianças ou sobre o adolescente, que eles não é deles. Eles não têm. Aí faz o pai olhar para si mesmo, porque eles não têm a maturidade, eles não têm. Então, quem precisa muitas vezes refletir, quem precisa muitas vezes repensar tudo, começa pelos pais. E entra justamente o que nós estamos falando aqui, né? Olhar para si mesmo, né? Para a educação que você está dando para os seus filhos. Acho que isso em todas as áreas, né? Mas como é importante, tudo tem a ver, né? E às vezes os pais passaram muito trabalho quando eram crianças. Começaram a trabalhar excluindo seus direitos muito cedo. Né? E diz, mas eu passei por isso e não morri. Não, mas a intenção não era que tu morresse, né? Que bom que tu teve resiliência, que tu sobreviveu, tá tudo ok. Mas hoje a gente sabe que a criança não tem condições de fazer isso. Ela deve ter responsabilidade com as suas coisas, ter suas tarefas dentro do que é viável com a idade, mas ela não tem condições, ela não tem maturidade, né, para fazer isso. E uma coisa interessante que você falou sobre a adolescência, eu não sei como é aqui, mas lá no Brasil, com a vinda da tecnologia, nós vimos muitos jovens que ficam no quarto 12 horas, 14 horas. Uma dos sinais de depressão é o isolamento. Sim. Então, não é normal seu filho ficar 12 horas dentro do quarto. Não é. Ele precisa. Nós, humanos, precisamos de troca, de diálogo, de olho no olho, de conversa, né? Mas a tecnologia hoje trouxe isso. Não, você permite que a tecnologia, né, que ele fique lá. Você está permitindo. Você está permitindo. Então, não. Eu, como mãe, eu sou bem chata, sabia? Eu tenho 2 horas ali do telefone e, vamos sair do quarto. Tem uma filha que está com 11 anos agora, né? O Davi tem 11. Então. E é um momento que eles ficam mais reservados, né? Não sei se você está sentindo isso com ele. Eles ficam mais reservados. Tudo bem. Porém, tem limite. Porque é adoecedor. O isolamento é um dos fatores adoecedores em questão de depressão, em questão de suicídio, né? De tentativas de suicídio. E é engraçado, assim, que a gente não para perceber e ver que realmente dá trabalho. Dá trabalho olhar para dentro de si mesma. Dá trabalho olhar para dentro de como você está criando seus filhos, ou do seu casamento, ou como você está se relacionando com suas amigas, enfim. Igual você falou, né? Olhe para dentro de si mesmo. Gente, não é fácil. Não. Se você acha assim, eu vou mudar a minha vida e vai ser fácil, não vai. Não. Você tem que dispor de um tempo de reflexão, né? De mudar o comportamento mesmo. E assim, ok, você quer ficar como você tá, né? Você não quer evoluir nada. Responsabilidade é sua. Nós não podemos obrigar, né, ninguém a nada. Responsabilidade é sua.
É o Mas que eu sempre falo, o convite. é o convite. Fica o convite para já você ouvir esse podcast, para que seja uma virada de chave, né? Para que você perceba e fale, não, eu preciso mudar algo. E isso vai dar trabalho, mas depois dá resultado, não dá? Vale a Com pena. certeza. Legal, meninas. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para Tânia agora, que são o que essas vozes, né, essas máscaras, que são assim, você poderia dar exemplos pra gente, que estão influenciando a nossa identidade hoje? Para uma visão negativa, né? Vamos colocar assim, o que tem no mundo de hoje é a tecnologia, o que é que assim você percebe que tem influenciado muito as mulheres para passar essa impressão assim negativa, né? Que você não é capaz, que você não consegue. O que você... Sobre as vozes, por muito tempo eu não entendi muito bem o processo, tá? Antes que eu entendi o processo das vozes, por que me veio vozes e máscaras? Foi algo bem espiritual. Porque como eu trabalho muito com a questão da verdade, eu sempre pensava, meu Deus do céu, que máscara que essas pessoas estão usando. Que daí entra o dom. Que desde criança eu me lembro que minha mãe recebia visita, eu dizia, mãe, essa tia aí não é legal, e essa tia é legal. E quando eu dizia para minha mãe que a tia não era legal, eu apanhava. E por muito tempo eu não entendia que eu tinha recebido um dom. E quem me conhece sabe que eu tenho um dom. E desde criança, então, você conseguiu identificar? identificar? Desde criança. Mas eu levei anos para entender verdadeiramente o ponto certo. Sim. Da onde vinha a voz. E há um tempo atrás, depois que eu me batizei, faz 2 anos e meio, um dia uma pessoa sentou comigo e disse assim, a voz que tu fala é do Espírito Santo. Olha só. Deixa ele falar contigo. E depois desse dia, cara, é muito rápido, assim, ó. Eu faço algo errado, ou que não esteja congruente com o que eu quero viver, a voz diz, o Espírito Santo, por que tu fez isso de novo? Sim. Só que eu tenho uma facilidade muito grande de me reprogramar sobre o que eu escuto. Muito fácil. Se eu sentar com a Cris como psicóloga, eu tenho muito fácil de dar a virada de chave. Se eu sentar com ela e eu tiver um desafio e ela me falar alguma coisa, eu faço isso aqui, ó. Deu, Tânia. Acabou. Mas isso é muito meu. Sim. Não é todo mundo igual. Tem pessoas que demoram muito mais tempo. Então a voz, quando tu me fala das mulheres em geral, que é onde eu atuei 33 anos, eu sempre digo que eu fiz lá o meu mestrado de conhecimento humano e comportamento. Lá dentro da estética. Então, assim, ó, eu sempre falava, mas o que tu tem ouvido? Com quem tu tem sentado? Quais são as mesas, entendeu? E assim, de uns 7 anos para cá, eu tenho vivido isso intensamente. Eu sempre pergunto, com quem tu tem sentado? Com quem tu tem te aconselhado? Quais amigas que te dão conselhos sobre teu casamento, sobre a relação com teus filhos, sobre a relação com os teus pais? Quem tu atrai? Porque nós atraímos as pessoas com a mesma dor. Se nós aprofundarmos aqui, com certeza a dor dela e a minha e a tua tem algo, não vamos entrar agora, porque não é o momento, né? Mas nós sempre atraímos para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso social, os amigos com dores parecidas. Sempre, entende? Então, isso é em relação ao que eu escuto. Sim. Porque nós, pensamentos, memórias, sentimentos. E isso são acontecimentos. E você consegue conectar. Eu acho muito legal isso, né? Toda essa parte, as duas, né, acredito, podem comentar sobre isso. Emocional, né? E também de muito estudo, muita teoria com a parte espiritual, né? E você, nas falas, né, a gente já percebe que tá ligado, né? E você percebeu, assim, diferença? Porque você falou que faz 30 anos, né? Poucos anos que você trabalha com isso. Mas que há 2 anos e meio você se batizou e aceitou a Cristo na sua vida e tal. Você percebeu uma diferença? Teve, assim, algo que você falou, nossa, por isso que agora eu entendi isso? Aconteceu algo assim? Daí eu entro no máscaras. Que é o convite que eu quero deixar para quem está nos ouvindo também, né? Que nós tiramos as nossas máscaras. Depois que eu me batizei, é mais fácil. E é mais rápido. Muito mais rápido, entende? Eu entendi que a conversa agora não é mais com a minha amiga, com
Olha só, eu não estou dizendo para não procurar auxílio, Sim. eu acho que não tem outro caminho se tu não sentar com um psicólogo, com uma terapia, indo para a igreja, indo para palestra, indo para treinamentos, não existe outro caminho. Mas muitas vezes nós precisamos, e eu entendi quando eu me batizei, porque foi incrível o meu momento. Eu entrei dentro de uma igreja que eu nunca tinha entrado. E quando eu entrei, eu botei o pé na igreja, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Eu me arrepiei toda, e daí o Espírito Santo falou comigo e disse assim, é aqui. E aí você entendeu tudo aquilo que você já tinha uma conexão com o Espírito Santo, Isso. mas você atendeu a Isso. parte teórica ali, que foram te explicar, que você percebeu que aquilo era o Espírito Santo, né? E a mensagem, isso, exatamente isso. E naquele dia eu decidi que eu ia me batizar, primeira vez que eu fui. Já a primeira vez? Fui conversar com o pastor, ele conversou, ele fez um gabinete comigo, e ele disse, tu pode agora já, se tu quiser. E Olha eu marquei só. para quarta-feira. Me batizei e no dia do batismo eu ouvi uma fala maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós nascemos, Jesus coloca um fio ilimitado no nosso corpo. E ele nos deixa viver o processo e a jornada. E quando ele olha para cá e ele diz assim, agora eu vou colocar a Tânia com a Jaque, porque elas têm algo para vivenciar. A Tânia com a Cris com nós, e assim. Quando ele falou aquilo, eu tive mais certeza ainda. E agora o convite. Não é sobre ir na igreja. É sobre viver. Não é sobre ter fé, é sobre crer. Fé. Fé. Sim, primeiro lugar. Mas tem que ter uma visão. E as tuas ações têm que ser congruentes com o que tu quer dizer. Como Jesus faria isso aqui? Como ele resolveria essa questão? A gente vê, né, pelas histórias ali que nós temos na Bíblia contando a passagem de Jesus. Em tudo ele sabia onde ele queria chegar, né? Todos os passos que ele deu, tudo aquilo que ele fez, ele sabia onde aquilo ia resultar para que no final tudo fosse cumprido. Então ele sempre fez pensando já no resultado que ele haveria de ter ali para que o propósito dele se cumprisse, né? E por que não a gente também agir dessa forma, né? E daí é o convite, né? Você quer ser vaso nas mãos do oleiro? Eu participei esses dias de um congresso de mulheres e foi uma coisa que me tocou muito, gente. Quando eu vi aquele vaso quebrado e tinha um rapaz moldando o vaso e a pastora pregando sobre. Você verdadeiramente quer se permitir a ser um vaso nas mãos do oleiro? Ou você apenas está dizendo que você quer ser? Ou você vai se permitir? Porque eu acredito assim, ó, eu estou longe de chegar à perfeição. Eu sempre falo, aonde eu estou, da onde eu vim, está maravilhoso, tá? Mas aonde eu quero chegar, falta muito. Entende? Então, treine até te tornar. Permita-se. Porque às vezes a pessoa se quebra, né? Se quebra, realmente se quebra. E ela fica ali, estaciona ali, né? Se vitimiza ali. Se pergunta, por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Como a gente estava falando antes, né? Justamente porque tu tem condições de superar aquele desafio. Né? E eu sou luterana, né, na cidade, sou batizada na luterana. E em alguns momentos a gente percebe que as pessoas estão no ambiente da igreja, mas que também, olha só, a conversa é interessante porque ela vai se costurar. Eu falei. E elas estão olhando para a vida do outro. Né? Elas estão olhando para a vida do outro. Então, essa força que você precisa para superar os seus desafios, você já tem. Então, acho que, mais uma vez, né, é olhar para dentro de si. Sim. É olhar para dentro de si, buscar o seu autoconhecimento. Cris, teve algum momento assim na sua vida que você falou, nossa, vontade de desistir de tudo, tá muito difícil, ou algum momento deprimido assim que você já passou? Mesmo entendendo ou antes de entender esse processo, né, da saúde emocional? Já tive momentos que eu me fiz muitas perguntas. Por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Né? Por que eu estou me sentindo assim? Né? O que será que está... E a minha resposta, naqueles momentos, foi onde eu não estava tendo aquela congruência tão necessária, o que eu pensava, o que eu falava e o que eu fazia. Isso mexia muito comigo. Teve alguns períodos da minha vida que isso
não estava em harmonia, sabe? Sim. E já passei bastante desafios, bastante. Já vivenciei muitas coisas que eu não quero pra mim. Uhum. E graças a Deus, encontrei uma pessoa, que é o meu marido, maravilhoso, que busca se desenvolver, que também tem a sua história, sabe? Ele também já passou por muita coisa, que ele vem quebrando padrões, que ele quer melhorar, que ele quer, sabe? Ele quer viver uma outra pessoa, assim, um outro papel. Sim. Né? A melhor versão. A melhor versão. melhor Ele versão. busca A gente isso tá em busca também. disso, Porque né? todos Busca. nós temos, né? A melhor ou a mais desafiadora versão, Sim. enfim. Todos nós temos, né? Várias versões, na verdade. E qual é a versão verdadeira que eu quero viver? E muito legal. Nossa, Cris, maravilhoso ouvir isso, né? O teu contribuir sobre, né? E quantos homens que vão escutar esse podcast e que é um convite. Você quer se permitir também ser mais feliz e fazer mais feliz a sua família, a sua esposa, enfim. Maravilhoso isso, né? Sabe aquela coisa gostosa que tu vive, assim, tipo... que eu acredito que um casal, ele não gosta das mesmas coisas. Né? Nós temos hábitos, assim... Gostamos de coisas diferentes e tal. Sim. E sabe aquele casal que, se ele tá lá jogando futebol, por exemplo, né? Vou dar esse exemplo. Jogando futebol com os amigos, eu não tô aflita. Meu coração não tá aflito. Sim. Eu sei que eu estou aqui hoje, ele não está comigo. E eu tenho certeza que ele não tá aflito. Sabe? Sabe aquela parceria, confiança? Isso, quando nós começamos o nosso relacionamento, nós não tínhamos. Foi sendo construído. Foi construído. Foi construído. Sim, eu também, no meu casamento também. Muitas coisas a gente não tinha nenhum exemplo, nem em quem se inspirar, até na nossa família mesmo a gente não... Pais separados, tudo, né? Toda uma história de infelicidade, digamos assim. E nós, assim, eu não estudei psicologia, mas fui conhecer esse assunto, né, de saúde emocional, de espiritualidade na igreja. Que é o que muitas pessoas também, às vezes, não têm acesso e o primeiro contato é ali na igreja. Porque tem tudo a ver ali, né? A palavra de Deus com o seu emocional, saúde do seu corpo, do seu espírito, da sua alma. E aí a gente começou a aprender. Mas olha, também, igual vocês falaram, tem que buscar, porque a gente já foi em muitos eventos de casais, de família, escutar muitas palestras, coisas e buscar. Não dá pra ficar parado, né, gente? Senão Então, não tem como melhorar. viva de acordo com os 10 mandamentos, tu já tem uma vida bem interessante. É verdade. E não é fácil, mas Sim. bem interessante. Só fazendo um parênteses sobre os casais, né? A mulher me dá a impressão que ela busca muito, às vezes, mudar o casamento esperando que o outro mude, né? Então, tu tem que ter a consciência de entender, será que a outra pessoa quer os mesmos desafios que eu? Será que ela busca as mesmas coisas que eu? Né? Porque, às vezes, tem pessoas que passam a vida inteira, tentando mudar o outro. E não é o outro. E uma coisa muito interessante, assim, que eu penso, eu olho pro meu marido e eu admiro ele. Eu admiro ele. Não é um sentimento ruim, sabe? Às vezes a gente senta em algumas mesas que as pessoas estão falando sobre relacionamento, né? E às vezes só tem, assim, coisas negativas, sabe? Então, como é que tu vai compartilhar uma vida assim? Sim. Com uma pessoa que não está alinhada. Porque o primeiro passo é admiração em tudo. Sim. Admire teu pai e tua mãe, independente da história que eles têm. Admire teus irmãos, independente de quem eles são. Admire a pessoa que tu escolheu para viver contigo. Como que tu vai compartilhar dentro da tua casa com uma pessoa que não tem nada a ver contigo? Como é que tu vai conviver com as pessoas sociais, com os amigos? Se ali a base já não é verdadeira, entendeu? A base já não tem admiração. E aonde não tem admiração, não evolui. Sim. Como é que Isso é importante nenhum pra quem tá na relacionamento, fase nenhum do tipo. namoro, né? Claro. Que igual ontem eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, na verdade, namoro bíblico não existe, né, gente? O namoro, pra quem é cristão, seria o quê? Um momento de você estar conhecendo a outra pessoa, conhecer a família, conhecer exatamente o que nós estamos falando aqui, o que ela gosta, quais são os planos, quantos filhos quer ter. Ah, não, legal, demos certo nisso. Ah, não, então agora a gente vai se preparar para o casamento.
não é? Deveria ser assim. Tem algo muito Muitas antigo. conversas antes de você tomar uma decisão e casar, né? E outra, né, Jaque? Veja bem, olha aquela sintonia. Às vezes a pessoa, no momento da paixão, Sim. ela quer te conquistar. Dá uma olhadinha no momento da paixão. Né? Ela tá te seduzindo, ela tá conversando, ela só tá mostrando o lado bom. Tá ti. mostrando uma máscara, de repente. Tá máscara, É. né? Dá uma olhadinha como é que ele cuida da mãe dele. Percebe como é que ele fala das mulheres, né? Como é que ele fala das filhas mulheres? Tem que ter essa congruência. Ele tá falando, ele tá pensando, ele tá falando e ele tá fazendo. Eu acho que se você tá nesse momento aí de conhecendo uma pessoa, é o momento da conversa, de colocar tudo na mesa. Eu não, né? Não tem como, gente. Você vai casar, você vai viver junto com essa pessoa. Você tem que conversar de tudo antes do casamento. Observe. E observar. Muitos são muito crenças. Assunto, a gente podia Gurias, ficar horas aqui. Muito é crença, tá? Mas tem uma frase que eu ouvi falar desde a minha infância e que deveria ser usada até hoje. Case-se com alguém que você gosta de conversar. É verdade. Então, Verdade. outra questão interessante, as pessoas às vezes não podem dar um passo pro lado porque não confiam. Como é que tu vai dividir a cama com alguém que tu não confia? Que não confia. Me diz. Mas vamos trazer também clareza e verdade. Nós vamos falar de verdade e máscaras. No mundo que nós estamos vivendo, dá para confiar? É uma minoria. Eu trabalhei 33 anos com mulheres. Eu acredito. 33 anos com mulheres. E o maior desafio sempre foi a falta de confiança. Olha só. Muito se foi traído. Muito. Vamos trazer um tema. Então, quem está nos escutando, você verdadeiramente é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido, entende? Que daí entra de novo a congruência entre a fala e o que tu vive, entende? E entra muita coisa. Quando Então, a gente fala ser fiel, a pessoa já pensa logo na sexualidade, não, né? e não é sobre Não, isso. É sobre você defender a sua família, né? Independente ali, é você estar ali sempre andando juntos, ou seja, Isso. que é o mesmo propósito, a mulher andar no mesmo projeto ali do marido também, o marido da mulher. Nossa, entra tantas coisas, a gente teria tantos A podcasts. gente poderia né? aprofundar muito. Muito. Meu Deus. Tânia, o que você falaria assim hoje? A gente falou para a mulher, ou para você que está nos ouvindo, né? Refletir sobre você tá achando, se você está num momento que tá legal, se você quer melhorar, o que você pode fazer. Então, o que seria, assim, para vocês, uma pessoa falar assim, eu estou vivendo o meu melhor, né? Eu estou me sentindo, um sucesso. O que a pessoa pode falar? Não, então eu tô indo bem, tô indo no caminho certo. Então, eu vou colocar eu. Eu sempre gosto de falar de mim. Porque quando eu falo de mim mesma, não tem erro. Quando eu falo às pessoas, elas, os outros, eu não estou... Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Sim. A minha vida, atualmente, em todas as áreas, só tem uma área que não está... Porque hoje eu estou procurando uma pessoa, um cônjuge que esteja alinhado, que goste de conversar, que tenha um pouco de inteligência emocional, que já tenha uma vida construída, entendeu? Com propósito, que queira viver com caráter, com verdade, com humildade, que tenha coragem para reconhecer, entende? E como eu acredito que nós temos 11 áreas da nossa vida que precisam estar alinhadas, então a minha tem esse ponto hoje. E eu saí também num relacionamento que não estava sendo congruente com o que eu estava falando, entende? E que tinha muitas falhas, muitas dores de processo, e por muito tempo eu quis transformá-los. E teve um momento que eu recuei e disse, não, agora é sobre você, Tânia. Sobre você. E eu recuei. Eu recuei, entende? Porque assim, aí eu entendi que eu não quero mudar os outros. Mas eu quero convidar. Quem realmente queira viver uma vida de verdade, olhe para si mesmo. Trabalhe a tua inteligência emocional. Traga muita consciência. Muitas máscaras deverão ser tiradas, entende? Sim. Então, como você disse, é um podcast que poderia levar 20, 30 horas e nós não iríamos chegar a um... Então, assim, eu hoje vejo minha vida maravilhosa, tá? Tem, sim, olha como eu tenho clareza. Muitas vezes, com certeza, o que falta somente é isso. É encontrar agora aquela pessoa, entende? Legal. Aquela pessoa. Só E isso. estar bem, no caso, essas 11 áreas, né?
no caso, você tem que estar ali alinhado. Alinhado, todos. Porque é Deus, é pai, mãe, é um alinhamento com os teus irmãos. Não pula isso. Tem um relacionamento conjugal legal, maravilhoso. Aí depois vem os filhos. Por isso que eu falo muito para as mulheres, o amor da minha vida é meus filhos. Não, primeiro vem o marido. Quem auxiliou a você encontrar o amor da sua vida? Foi o teu marido. Depois vem os filhos. Ou servir, ou buscar o intelectual, as áreas que tu tem dificuldades, ou profissional, ou financeiro. Quando tudo isso estiver alinhado, vem a inteligência emocional. Ela flui quando isso estiver alinhado. Então, a gente precisa olhar. Precisa olhar na base. Né? Na base. Eu não preciso viver a vida dos meus irmãos, mas eu preciso estar alinhada com eles. Eu preciso entender que a vida é deles, eu preciso perdoar eles e aceitar eles exatamente como eles são. Então, é muito, muito louco. E eu vivi esse processo. E eu vivo esse processo. Muito claro para mim hoje. Para mim é claro. Mas também está claro com quem eu quero conviver. Sim, legal. Você já sabe aonde você quer chegar, né? Clareza. Que bom. E você, Cris? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu aplico muito ela na minha vida, que é: seja ensinável. Né? Seja ensinável, seja aberto para aprender, para se refazer, para buscar, para se alinhar, como nós estávamos falando. E o que para mim não tem preço, assim, é sentir paz no coração, sabe? Tu dormir bem, tu sentir aquela paz dentro de ti, sabe? Com o que tu faz. Poxa, pensar, Cristina mãe, poxa, eu sinto paz quando eu penso isso, sabe? A Cristina esposa, eu sinto paz, né? Agora eu tô no momento que eu tô pensando muito nessa frase, seja ensinável, porque eu tô fazendo uma mudança dentro da minha carreira, sabe? Eu trabalhei 16 anos no setor público, que era em Cerro Grande do Sul, e eu saí de Cerro Grande do Sul e fui para Estância Velha. E lá, hoje, eu não estou mais atuando no setor público, né? Faço psicoterapia online e faço falas, né? Então, eu estou nesse momento. Isso, para mim, é novo. Pode ser a mesma profissão? Ok, é a mesma profissão. Mas a forma, né, de conseguir o trabalho, a forma de chegar nas pessoas, tudo é novo. Isso está me desafiando muito. Então, eu penso, Cristina, seja ensinável, né? Agora você está tendo que pegar a sua própria ensinamento e aplicar. Isso é para sempre. Sim, eu acho que isso é para sempre. Uma coisa que eu queria comentar. Você falou muito da questão de admirar, né? E eu vejo, assim, que às vezes existe uma certa rivalidade entre as mulheres. Elas não conseguem se admirar. E, graças a Deus, eu acredito que eu não tenho isso. Porque, assim, eu vejo outras mulheres, né? Sempre com mulheres de sucesso, com mulheres que estão acima do meu nível. Não que eu esteja num nível, mas... Igual você falou, não que eu esteja em algum lugar. Mas que eu, dentro de mim, percebo, nossa, essa mulher tá muito melhor que eu. Ela é muito inteligente, ela... Nossa, tá desenvolvendo um trabalho muito legal. E eu consigo ter essa admiração, assim, por mulheres, né? Mas o que acontece? O que você acha, assim, que acontece entre as mulheres que muitas vezes entra inveja, entra aquela coisa, assim, de que não conseguem se ajudar? E que conselho, assim, que você daria pra quem tá nos ouvindo? Saia dessa posição, porque senão você não vai conseguir crescer, né? Porque se você não conseguir estar com pessoas que estão melhores que você... Caímos na mesma roda, ó. Né? Olhe pra si. É verdade. Tá invejando por quê? Tá com ciúme por quê? Tá apedrejando por quê? Alguma coisa dentro de ti mexeu, né? Olha tudo pra a ver, né? Tudo a ver. Eu penso que é insegurança. A insegurança. Quando eu preciso me comparar com o outro, com a roupa, com a cor, com o sapato, com a maquiagem, com o cabelo, com a fala, com tudo. Para mim é insegurança e falta de reconhecer a sua capacidade. Veja bem, eu não estou falando que a pessoa não tem capacidade. Eu estou falando que ela não se reconhece como tal. Estávamos falando sobre isso ontem, né? Então, assim, assuma o teu poder. Porque o poder está dentro de você. Então, assuma quem você veio. A gente estava conversando há pouco, né, Jaque, na tua recepção maravilhosa que tu fez para nós, sobre realmente olhar para isso e ver que você merece isso, entende? O teu merecimento, a tua capacidade. Sim. A tua capacidade, entende? E quando tem insegurança, quando eu sou insegura, eu me comparo com os outros. Eu me comparo com os outros. Agora, quando eu sei quem eu sou, e quem eu quero ser, não é quem a Cris quer que eu seja.
Sim. Não é que a Cris vai querer que a Tânia seja o que ela quer. Seja você mesmo. Aham. Seja você mesmo. Aprenda a dizer não, diga não mesmo querendo dizer sim. Vai trabalhando. Vítima nunca vai se tornar vitorioso. Nossa, isso é muito. Ai, eu E tenho é muito esse profundo. pensamento, E é gente. muito Como- profundo isso. Sabe Muito aquela... legal. Vou pegar um exemplo. Sabe, por exemplo, se alguém fala algo de mim, tá? Uhum. Algo de mim. E eu fico furiosa. Furiosa. Ah, pode olhar. Olha lá. Tem uma fratura. Pode olhar. Por que, que É tu o ficou gatilho? furiosa? Se tu não é aquilo ali, tu tem certeza que tu não é. Tu tem certeza. Não tem por que ficar furiosa, né? Não. Você mexeu é porque mexeu com a identidade. Tu vai olhar e vai dizer, bah, por quê, né? Mas eu não sou essa pessoa. Ai, gente, Né? eu tinha que ficar mais tempo aqui pra eu ter a oportunidade de conviver com essas mulheres maravilhosas. Já tô indo embora de novo. Ah, que pena, né, gente? Tão rapidinho, mas tão precioso esse tempo. Eu queria que a Tânia falasse um pouquinho do livro, mostrasse. Eu vou colocar também aqui o link, vou colocar também o contato delas aqui na descrição, vou colocar a foto do livro para que você possa também identificar. Mostra pra gente e fala como que surgiu. As duas faces da vida é a minha versão antiga e atual. Mas eu vou precisar escrever outro, né? Como eu disse antes, quem eu sou hoje não tem nada, não está próximo do extraordinário que eu quero me tornar e o que eu quero viver. Então, as duas faces, nós temos várias faces, tá? Aham. Mas aqui eu pontuo muito sobre resiliência, sobre coragem, sobre enfrentar seus medos, sobre as nossas verdades, enfim. Então, o bordão é Eu Mudei, Tudo Mudou. Então, nesse livro você vai encontrar histórias contadas, onde eu coloquei outros nomes, mas é a minha história, Aham. para que o leitor se identifique. Porque se eu coloco aqui a Tânia viveu isso, a pessoa vai estar lendo a minha história. Ah, Mas sim. nesse livro eu falo, a Ana passou, a Laura, o Pedro, enfim. E ele é um devocional. Deixa eu ver. Porque se você tem um desafio, você vai abrir ele e ele vai te trazer respostas. Tu abre ele aleatório, assim, e vai te trazer uma resposta. E o segundo livro é o tão falado tema, Vozes e Máscaras. Ele é um livro muito simples, onde eu falo das 7 emoções básicas diárias, né? E onde eu convido você, permita-se, você também pode se Ai, tornar que uma legal. águia. Deixa eu ver. Que lindo. Ele é realmente um livro que ele é para fazer uma virada de chave rápido, onde você vai tomar, você vai identificar com mais facilidade a raiva, o nojo, a aversão, a tristeza. Você vai entender um pouco do que é uma surpresa na tua vida, que é uma emoção, né? Porque a surpresa pode ser desafiadora e pode ser uma notícia muito boa. Por exemplo, uma mãe que está esperando uma mulher que está esperando engravidar e quer esse filho, recebe a notícia, você está grávida. Oh, que alegria, vai trazer muita alegria. Tem a surpresa de uma morte, a notícia de uma morte. Ela não é uma surpresa que vai te trazer alegria, vai te trazer um repensar, né? E a alegria eu acredito que eu, Tânia, atualmente, tenho escolhido bastante. Porque quando você acorda de manhã, você pode escolher se você quer ser feliz ou infeliz. Já dizia um ancião. Há muitos anos atrás, perguntaram como que o senhor sempre acorda sozinho? Porque eu escolho todas as manhãs se eu quero ser feliz ou infeliz. Aham. Então, uma dica, escolha o que você quer viver. Infeliz ou feliz. Muito bom. E queria que vocês deixassem uma mensagem final pra gente encerrar o nosso podcast. Mas a gente tem, nossa, gente, muito. Poderia, como eu falei, fazer vários, né? Pena que nós temos tão pouco tempo. Mas vamos estar juntas ainda numa conferência maravilhosa, domingo, né? Que é presencial aqui na Inglaterra. Então, depois vocês olhem aí nas nossas redes sociais, que nós vamos colocar lá as postagens, né? O que aconteceu lá. Você que está aí no Brasil, mas depois também você que está lá no sul do Brasil, pode participar dos eventos em que elas vão. Acompanhem elas nas redes sociais. Eu vou colocar também aqui embaixo o Instagram, né, de cada uma. A Tânia, gente, ela já tem um podcast também. Como é o nome do seu podcast? Eu e a Cristina. Nossa, programa de Ah, TV. é as duas. As duas. Ai, que legal. Pode falar. Pode falar. Você pode falar. Posso, quando eu for lá no Brasil, querer ir Isso lá? hein? aí. Convidada a partir desse momento, né, Cristina? Lá você pode falar. Tudo.
Que legal, gente. Muito bom receber vocês. Super experientes, até nas gravações, olha só. É um prazer receber vocês aqui na minha casa, no podcast, na Inglaterra. Espero que vocês voltem mais vezes. Ou que a gente possa também fazer uma trip aí pra Itália, pra Espanha. Vamos lá. Aí vocês me avisam que eu vou junto, Vamos juntos. tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Passo pra vocês agora a palavra, se quiserem deixar mais alguma mensagem. Eu, da minha parte, eu quero falar que uma das perguntas mais silenciosas do ser humano e que provavelmente esteja adormecida. Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo de perdoar teu pai e tua mãe? Será que dá tempo de sentar à mesa com os teus irmãos? Será que dá tempo para reconstruir o teu casamento? Será que dá tempo de amar os seus filhos? Será que dá tempo para servir ao próximo? Será que dá tempo para buscar conhecimento na área que você tem desafios? Será que dá tempo de ter um trabalho melhor? Será que dá tempo de melhorar suas finanças? Será que dá tempo de ter inteligência emocional? Mas antes de tudo isso, será que dá tempo de te conectar com Deus? De verdade? De verdade? Essa é a minha pergunta. Será que dá tempo? Então, se permita ter o tempo, né, Tânia? Se permita ter o tempo, não subestime a força que existe dentro de você, a capacidade que existe dentro de você. Viva, evolua como ser humano, busque muito o seu melhor. Não se conforme com os desajustes, as relações agressivas, abusivas. Não se conforme com isso. Você não veio para cá para usufruir desse mundo dessa forma. É bíblico. Não vos conformeis. Uhum. Que bom, gente. Prazer receber vocês. Muito obrigada. Né? Desejo que Deus abençoe aí a carreira, a família, os planos que vocês têm pela frente. E sejam sempre bem-vindas aqui. Maravilhosa, Jaque. Gratidão, sem palavras, que Ele continue te usando. Amém. Foi assim, ó, surreal estar contigo. Gratidão e o carinho, né? O acolhimento, Nossa. o carinho. Maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Não vão me fazer chorar. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Gente, obrigada por terem ficado aqui conosco. Espero que vocês tenham aprendido muito nesse podcast. E eu tenho certeza que virão outros encontros aí pela frente. Obrigada. Tchau! Tchau.